Nós temos o exemplo de uma função polinomial do segundo grau. Y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Esta função, a representação dela é a fórmula geral, porque eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C. Essa representação se encontra na forma geral. Lembra que eu já coloquei no vídeo anterior que a forma geral que você tem de uma função polinomial do segundo grau é y é igual ax2 mais bx mais c, aonde o a, b e c são coeficientes, né? São chamados coeficientes, e o a tem que ser diferente de zero, porque senão deixa de ser uma função do segundo grau, polinomial do segundo grau. Então, nós temos um exemplo aqui, né? Y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Este exemplo é a forma geral, certo? Quem é o A? O A é quem vem antes do x ao quadrado. Se não tem ninguém aqui, é o 1. 1x ao quadrado. Quem é o B? Quem vem antes do x? Menos 4. Quem é o C? O C é 3. Bem, eu quero agora representar essa função aqui no gráfico. Eu já sei que meu gráfico vai ser uma parábola. Qual a informação mais que eu tenho? Eu tenho informação que a concavidade vai estar para cima. Ela vai ter uma concavidade para cima, porque o A é positivo, é 1. No momento que ela cortar o eixo Y, ela vai decrescer. Por que ela vai decrescer? Porque o B é negativo, é menos 4. E o C é o momento que ela corta o eixo Y. Ou seja, no momento que ela vai cortar o eixo Y, é o 3, é o C. Então, a minha parábola vai passar por aqui, ó. Estão vendo só? Onde ela corta o eixo Y, ela vai estar decrescendo nesse momento. E a concavidade dela é voltada para cima. Bem, o que eu preciso para poder marcar o gráfico aqui dessa parábola? Eu preciso das raízes. O caminho é esse que eu estou mostrando agora. As raízes, como que eu acho as raízes? Eu vou encontrar as raízes quando eu pego o y e faço valer zero, ou seja, é o ponto que ela corta o eixo x. É um dos pontos que ela vai cortar o eixo x, é quando este y aqui vai valer zero. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Eu transformei numa equação do segundo grau. Quem que vale zero? É o y. Eu vou encontrar os dois pontos que ela vai cortar o eixo x, né? Como que eu faço? Eu já sei que eu vou precisar do delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser b ao quadrado menos 4 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 1, e o c, que é 3. Então, o delta vai ser menos 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 3, 12. O delta vai valer 4. Agora, eu vou achar as raízes. Para eu achar as raízes, fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Certo? Então, vou pegar x é igual a menos b, menos o menos 4 vai me dar mais 4. Mais ou menos, a raiz quadrada de 4 é 2, sobre 2 vezes 1, 2. Eu vou achar a primeira raiz, que eu vou usar o sinal de mais. 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. Então, 3 vai ser a minha primeira raiz. E a minha segunda raiz, que é o x2, vai ser 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. Eu tenho as duas raízes. Na verdade, o y valeu zero, ela vai ser marcada em cima do eixo x. Esta raiz aqui, essa primeira raiz que eu achei, ó, é como se fosse o x valendo 3 e o y valendo zero. No lugar do y, o que eu coloquei no lugar do y? Eu coloquei zero no lugar do y. Então, é o ponto que ela corta o eixo x. E o outro ponto é quando o x vale 1, o y vale 0. Aqui estão as duas raízes, onde vai ficar em cima do eixo x. Então, vou marcar. Quando o x é 3, o y é 0. Esse ponto aqui em cima do eixo x. E o outro, quando o x é 1, o y é 0. Aqui está o outro ponto. Então, o que eu marquei? Eu marquei o C, onde corta o eixo y, marquei as duas raízes. Eu agora preciso da coordenada do vértice, né? Quem vai ser o vértice? Eu já sei que o vértice vai ser menos b sobre 2a
e menos delta sobre 4A. Essa é a coordenada do vértice. Então, vou achar primeiro o x do vértice. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2A. Menos b sobre 2A, o b menos 4. Então, menos o menos 4 vai me dar mais 4 sobre 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2, 2 vai ser o x do vértice. E o y do vértice vai ser menos o delta. Quem é o delta? O delta é 4, menos o delta, menos 4, sobre 4 vezes o A. 4 vezes 1, 4, vai ser menos 1. Então, eu sei que o vértice vai ser uma coordenada também. O vértice vai ser o x do vértice é 2 e o y do vértice é menos 1. Então, o x do vértice é 2 e o y do vértice é menos 1. É este ponto aqui que eu vou marcar, então, ó, agora eu venho e vou ligar os pontos. Eu vou traçar a minha parábola. Deixa eu marcar de novo, né? Mais direitinho. Eu venho, vou ligar os pontos, ó. Né? Aqui está a minha parábola, meio tortinha, mas está bonitinha aqui a minha parábola. Então, olha só, cortou o eixo Y no 3, que é o C. No momento que corta o eixo Y, ele está decrescendo, né? As raízes, eu igualo a zero para encontrar as raízes, é onde corta o eixo X, e a coordenada do vértice. Eu também poderia ter achado o X do vértice achando o ponto médio das raízes. As raízes são 3 e 1. Bastaria, para eu achar o x do vértice, poderia fazer também assim, ó. 1 mais 3, né? 1 mais 3 dividido por 2, é o ponto médio das raízes. 4 dividido por 2, 2. Veja se o x do vértice não é 2, ó. É o ponto médio das raízes, é o x do vértice. Bem, eu tracei o meu gráfico. Então, uma forma de eu traçar o gráfico seria encontrar onde corta o eixo y, que é o C, as raízes e o vértice. Ou então eu poderia fazer de outro jeito. Qual seria o outro jeito? Atribuir valores para o x. Quais são os valores que você pode atribuir para o x? O valor que você quiser. Mas normalmente a gente atribui sempre esses valores aqui, porque às vezes fica mais fácil, tá certo? Mas você pode colocar os valores que você quiser para o x, tá? Mas você tem que entender que você precisa ver essa volta todinha da parábola. Eu já tive casos de aluno que atribuíram valores e o que ele conseguia ver no gráfico? Um pedacinho assim. Bem, isso daqui não dá para formar uma parábola. Você tem que continuar atribuindo valores até você terminar de ver a volta da parábola. Então, como seria atribuir valor para x? Vamos ver. Se o x for menos 2, a minha função é y é igual. A minha função é y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Estou usando a mesma. Eu vou fazer o x valendo menos 2. Qual vai ser o y? Y é igual. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes o menos 2. Menos 4 vezes o menos 2, mais 8. E mais 3, certo? Então, eu tenho menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes menos 2 vai me dar mais 8, mais 3, 8 e 4, 12, 15. Quando o x é menos 2, o y é 15. Depois, quando o x é menos 2, o y é 15, vai dar um valor lá em cima. Ó, quando o x é menos 2, o y vai estar mais ou menos lá em cima aqui, ó. Então, não vou marcar no meu gráfico esse ponto, eu vou deixar para depois, vou desprezar ele. Vou pegar o outro ponto, menos 1. Y é igual. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4, que multiplica o menos 1, vai me dar mais 4. Mais 4. E mais 4, mais 3. 1 com mais 3, 4. 8. Ó, eu também não tenho esse ponto aqui, mas eu sei que quando o x é menos 1, o y vai ser 8. Seria mais ou menos isso daqui. Tá certo? Também não vou usar esses pontos. Eu falei que você pode atribuir os valores que você quiser. É o valor que fica mais fácil para você visualizar. Quando o x é 0, y é igual a 0 ao quadrado, é 0. Menos 4 vezes 0 é 0. Mais 3. Então mais 3. Então, vai valer quanto? Vai valer 3. Então, quando o x é 0, o y é 3. Quando o x é 0, o y é 3. Ó, então, eu vou marcar aqui o primeiro ponto mais simples para eu poder traçar. Agora, quando... Aqui, né, foi 8.
Quando x é 1, y é igual a 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 é menos 4, mais 3. 1 mais 3, 4, menos 4, 0. Quando x é 1, o y é 0. Ó, esse ponto aqui, que é a raiz. Quando x é 1, y é 0. Quando x é 2, y é igual a 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 4, 8, mais 3. 8 com 4, 4 com 3, 7. 7 menos 8, menos 1. Quando x é 2, o y é menos 1. Quando x é 2, o y é menos 1. O que eu vou observar? Que eu ainda não tenho a minha parábola completa. Ó, na hora que eu vou fazer assim, está faltando um pedaço dela. Eu tenho que continuar. Quando x é 3. Quando x é 3. Então, o que vai acontecer? Vou completar aqui, né? Pelo menos para eu conseguir ver melhor. Quando x é 3. Se o x é 3, o y vai ser 3 ao quadrado, 9, menos 3 vezes 4, 12, mais 3. 9 com mais 3, 12. 9 com mais 3, 12 menos 12, 0. 0. Aqui, ó, quando o x é 3, o y é 0. Ó, o outro ponto. Então, eu já sei que ela vai fazer essa volta aqui. Agora, eu posso completar com a minha mão eu mesma, mas eu posso atribuir 4, 5, 6 para eu terminar de montar o gráfico. Então, como que eu traço o gráfico de uma parábola? Uma atribuindo valores, os valores que eu quiser, mas normalmente a gente sugere 2 negativos, 1 nulo e 2 positivos. Mas você tem que observar como que vai ficar a parábola, se você vai ver o formato dela. Você vai atribuindo os valores que vão ficando melhores, tá? Ou então, o primeiro caso que eu fiz, eu vou achar o C, que é onde corta o eixo Y, as raízes onde corta x e as coordenadas do vértice, ou melhor, a coordenada do vértice, né? Porque é uma coordenada, ela tem o x do vértice e o y do vértice, para eu poder traçar o gráfico de uma função polinomial do segundo grau.